Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. É o 6º livro lá do Novo Testamento. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Tá? Romanos 5. A partir do verso 13. Se os meninos puderem colocar aí na projeção também, eu agradeço. Alexandre, obrigado, querido. Pronto, olha aí. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 13. E eu queria falar hoje sobre algo que é assim, né, bem falado, né? Parece que crente já gosta de falar de pecado, né? Parece que fala mais de pecado do que das virtudes, né? Então eu queria falar hoje de pecado dentro de uma perspectiva que vai trazer ensino para o seu coração, tá? Queria falar sobre o pecado na nova aliança. Nós estamos falando sobre a nova aliança já há bastante tempo, alguns dias, algumas semanas já, talvez na 3ª ou na 4ª semana. E eu queria que você, então, abrisse seu coração para entender e receber a palavra de Deus no seu coração nessa noite, de uma forma clara, poderosa, abençoadora. Saiba que a palavra de Deus sempre ela vai construir algo dentro de você. Sempre a palavra de Deus vai entrar na sua vida para construir. Você precisa saber disso nessa noite. Nunca para te ferir, nunca para te machucar. Mesmo que a palavra de Deus fale a verdade ao seu coração, mas ela vai e talvez contrarie os seus interesses, os seus desejos mais profundos, os seus sonhos, a sua perspectiva de vida, mas ainda assim, o propósito da palavra de Deus é edificar você, é abençoar você, é construir algo de Deus, o reino de Deus dentro de você. E nesse sentido, a vontade de Deus ela é muito melhor do que a sua. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é através da palavra de Deus que a vontade de Deus é estabelecida na sua vida. Então, Romanos 5, 13 começa assim: porque até a lei estava o pecado no mundo. Está aqui, não está? Isso. Ou antes da lei ser dada, o pecado estava no mundo. É uma tradução um pouquinho diferente. O que eu estou usando aqui é a corrigida fiel. Ok? Mas pode deixar se quiser, não tem problema. É bom que até as pessoas comparem as traduções diferentes. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram segundo a semelhança de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, como o pecado. Porque se pela ofensa, ou seja, se pelo pecado de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça é que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Talvez você não tenha entendido nada, né? Confesso a você que muitas vezes eu li isso aqui e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Parece que é grego que está aqui. Então, hoje à noite, o Espírito de Deus colocou no meu coração o desejo de trazer clareza para você a respeito disso aqui, que parece tão enigmático, mas não é. Tá bom? Então, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela ministração da Tua palavra, que o Senhor possa operar de uma forma gloriosa nessa noite. Ministra de uma forma poderosa nessa noite. Ministra de uma forma abençoadora nessa noite. Que cada um que está aqui nesse lugar, ou mesmo que esteja em casa, ou que está em casa, seja enriquecido pelo conhecimento, pelo entendimento da Sua palavra. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
A pergunta que eu gostaria de responder nessa noite com essa ministração é a seguinte: na nova aliança, o pecado nos afasta de Deus? É essa pergunta que eu quero responder nessa noite com a ministração da palavra no seu coração. Quando nós vemos textos como os de Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, separados estão da glória de Deus, Paulo está falando da nova aliança ou ele está falando da condição humana em decorrência do pecado de Adão? Ou ele está falando da condição pretérita, da nossa condição pretérita antes de conhecermos ao Senhor Jesus? Então é isso que nós precisamos entender aqui hoje à noite, porque se você pegar um texto da Sagrada Escritura isolado, você vai criar, em cima desse texto, uma doutrina que talvez seja completamente adversa ao Novo Testamento. Então é importante que você entenda a palavra de Deus dentro de um princípio sistemático onde cada versículo da Bíblia vai se completando e automaticamente também vai se esclarecendo, vai trazendo luz ao nosso coração e a gente vai então entendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje à noite para você, e você tem que pensar nisso, nesse texto, porque esse texto é o que nós conhecemos de cor, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse texto que nós acabamos de ler agora é um texto que aparentemente é completamente enigmático. Mas, em cima dessas questões, desses textos da palavra de Deus, dessas compreensões que nós vamos receber hoje à noite, eu creio que Deus vai trazer uma clareza, sabe? Como alguém que acende um farol, que acende uma luz, e você vai ver claramente como o pecado foi tratado na nova aliança e como a sua vida é completamente diferente quando você tem um entendimento correto a respeito do pecado na nova aliança. Então, essa pergunta precisa estar clara no seu coração nessa noite. Você precisa saber e receber isso, entender isso no seu coração, para que você possa sair daqui com uma resposta na ponta da língua, sabendo, não na mente, mas no coração. No Novo Testamento, na nova aliança, o pecado te afasta de Deus? É essa pergunta que você vai receber, essa resposta, a resposta a essa pergunta que você vai receber no seu coração nessa noite. Será que você, na nova aliança, está distante de Deus, está longe de Deus? Então, como diz o mais importante teólogo, um dos mais importantes teólogos, na verdade, da nossa geração, do século XX, o suíço Karl Barth, pecado não é uma queda, ou pelo menos uma sucessão de transgressões somente, mas pecado é a queda que ocorre mediante a emergência da vida, o surgimento da vida. Se você observar bem, no mesmo momento que a vida nasce, que a vida surge, então o pecado também faz parte, começa a fazer parte da história da humanidade. E longe de entender que o pecado é somente uma sucessão de transgressões, de erros, de problemas morais que nós temos, na verdade o pecado é muito mais profundo, é algo que ocorre, algo que nasce, que surge exatamente diante da emergência, do surgimento, desculpe o pleonasmo vicioso, da própria vida. E quem disse isso primeiro nem foi o Karl Barth, mas foi o próprio apóstolo Paulo aqui em Romanos 5,13, que nós acabamos de ler. Nós vamos destrinchar isso. Sabe o que é esmiuçar um texto bíblico? É o que nós vamos fazer hoje à noite. E ele diz assim: porque antes da lei, só explicando para vocês que a lei era aquele momento antes da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Na verdade, a graça, ela é inaugurada não quando Jesus nasce. Jesus não inaugura a graça quando ele nasce. Jesus inaugura a graça quando ele ressuscita, ou
Alguns entendem quando ele morre na cruz do Calvário. Não tem problema, não há tanta diferença assim. Mas a graça, o tempo da graça, ele começa a valer exatamente quando Jesus ressuscita. Aquele momento ali da ressurreição de Jesus, que as mulheres vão lá no túmulo e vão procurar, e o anjo diz assim: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos o que está vivo? E aí elas se alegram, e o anjo então dá um recado para elas: olha, ele ressuscitou. Aquele momento ali começa então a graça. Antes da graça, para talvez você que não esteja familiarizado com essas questões, então nós temos o tempo da lei, tá bom? O tempo da lei, é antes da graça. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que antes da lei, agora é um tempo retrospectivo antes da lei ainda. Nós estamos agora avançando, ou retrocedendo, aliás, talvez o termo melhor é esse, retrocedendo agora para antes da lei. Primeiro você precisa entender o que aconteceu antes da lei, para você compreender o poder, a capacidade que o pecado, a influência maligna na terra. Então, antes da lei, Paulo está dizendo o seguinte, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. E ele diz assim: mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, nós temos duas informações importantes aqui. Antes da lei, o pecado já estava funcionando. Foi o que Calbart disse. Desde quando a vida surge, o pecado está fazendo a festa no nosso meio. Mas Paulo dá uma informação importante. Antes da lei, o pecado fazia festa e não havia castigo, ou pelo menos, ele era bastante atenuado. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Podemos destacar já imediatamente duas coisas rapidamente. O pecado ocorreu com a emergência da vida. Surgiu a vida, surgiu o pecado na terra. Infelizmente. E você precisa saber como era antes da lei. Como as coisas funcionavam aqui antes da lei. A Bíblia diz que o pecado operou de uma forma tão poderosa na vida do ser humano. Basta você dar uma olhada no capítulo 4 de Gênesis, você dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 4, e trata ali da descendência de Adão, dos filhos de Adão, dos netos de Adão, dos bisnetos de Adão, de toda a descendência de Adão, e você vai ver o estrago causado por ele, pelo pecado na terra. Inveja, ciúmes, brigas, vingança, gente matando gente, poligamia. Então, o pecado atuou com toda a sua força. O pecado atuou com todo o seu poder, com toda a sua força na terra. E detalhe, como eu disse, não havia castigo para ele. Não havia imputação do pecado. Não havia consequências, não havia desdobramento. Onde onde o pecado não é imputado, então ele não é levado em conta. Aí você vai entender por que em Gênesis, você vai entender claramente por que em Gênesis você vai ver tantos ciúmes, tanta briga, tanta gente matando gente. E a gente vai vendo, se você for dar uma olhadinha em Gênesis 5, 6, eu vou falar sobre isso agora também, na verdade, o pecado ocorreu com a emergência da vida. Surge a vida, surge o pecado. Segunda coisa, de Adão até Moisés reinou o regime da morte. Esse regime é o regime da antigraça. A gente costuma achar que a lei é o período da antigraça. A gente costuma achar que a lei é a antigraça, mas não é. Não é não. Eu costumo dizer que a lei é como aquela lanterninha, sabe, que está quase apagando a luz, sabe aquele momento da lanterninha que a pilha está bem fraquinha? Esse é o período da lei. Isso é lei. É aquele fachozinho de luz. Antes da lei não existia nem luz. Então, olha que coisa terrível. Onde não há lei, o pecado não é levado em conta. É o que Paulo está falando aqui. E se o pecado não é levado em conta, então as pessoas fazem o que querem. Se você ler agora Gênesis 5 e 6,
você vai ficar desanimado. E se você ler com maior cuidado, você vai descobrir que o próprio Deus ele ficou tão infeliz com a vida humana na Terra que ele resolveu destruir a humanidade e recomeçar tudo de novo. Deus ficou tão triste, Deus foi afetado de uma forma tão terrível com o que estava acontecendo na terra, e você vai ver o que estava acontecendo agora em Gênesis, quando diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente, ou seja, além de ser má, era uma coisa contínua. Imagine, todos os pensamentos, todas as atitudes, tudo que o homem fazia na terra era algo má, era algo ruim, mal, era algo mal. Então Deus ficou profundamente desanimado de haver feito o homem sobre a terra, e a Bíblia diz que pesou-lhe o seu coração. Gênesis 6, 5, 6, de Adão até Moisés, o pecado fez um estrago tão grande na terra que afetou o coração do próprio Deus. Por isso que você vai entender que Deus, por isso que você vai ver lá Deus destruindo toda a humanidade por meio do dilúvio. Então, embora o pecado não fosse devidamente levado em conta antes da lei, a terra havia se tornado num verdadeiro inferno. Você não tem noção de como era a terra antes da graça, porque a morte estava reinando por aqui, e é o que o texto fala. Imagine, o que aconteceu aqui embaixo foi algo tão feio, tão terrível, tão destruidor, que afetou até o reino celestial, o próprio coração de Deus, e mesmo na vida daqueles que não pecaram na semelhança de Adão, ou seja, que não desobedeceram uma ordem expressa de Deus, sabe? Mesmo naqueles que não fizeram, não erraram como Adão. Qual foi o erro de Adão? Desobedecer uma ordem expressa de Deus. Deus mesmo havia falado com Adão. Então o texto está dizendo assim: mesmo aqueles que não pecaram segundo a semelhança de Adão, ou seja, que não erraram, que não desobedeceram uma ordem expressa de Deus, o pecado afetou a vida deles de uma forma terrível. Bom, então isso é o que nós temos antes da lei. O regime do pecado e da morte. Dá um desânimo, né? Ai, meu Deus, quando eu começar a falar sobre isso aqui, você vai sair daqui da igreja hoje assim, ó, desanimado, triste. E no regime da lei? Então, bora avançar. E no regime da lei? Como a lei lida com o pecado? Aí é interessante, porque Romanos 5:20, no capítulo ainda que nós estamos estudando, lendo, né, ministrando, se você quiser entender tudo sobre o pecado, leia Romanos capítulo 5. Você vai entender tudinho. E eu vou explicar isso hoje para você, para que no seu coração haja alegria e paz. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ai, meu Deus, e agora? Eita! Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Romanos 5:20. Completa depois, mas o que completa depois vai entrar na graça. O complemento é assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas vamos ficar com a primeira parte do versículo. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, sobreveio, porém, a lei para que o pecado pudesse ser revelado. É isso que ele está querendo dizer. Sobreveio, porém, a lei para que os seus erros pudessem ficar à mostra. Então, agora, e a gente pode se perguntar assim, mas como a lei pode fazer a ofensa crescer? Como é que a lei pode fazer a ofensa ser revelada? A lei, ela tinha a finalidade, nós já falamos isso aqui várias vezes esse mês, a lei, ela tinha a finalidade de mostrar o seu erro, apenas isso, de mostrar o seu pecado, somente isso. Sabe aquele radar de trânsito? Você vai entender o que é a lei agora de forma clara. Sabe o radar de trânsito? Você passou na velocidade ali no semáforo, de repente fechado, e o radar fez assim, puf, fotografou a placa do seu carro. Nem adianta olhar para o Cleito não, viu? Que eu estou vendo tudo aqui. Ó. Então, sabe, você passou no radar de trânsito e o radar fez assim, puf, pegou você. Estou brincando com vocês, queridos. O radar pegou, certo? Aí chegou a multa na sua casa, certo? A lei é como aquele radar. Ela pega o seu erro, mas me diz uma coisa, o radar ajuda você a pagar a multa? O radar ajuda você a atenuar o seu erro, a corrigir o seu erro? Não, ele só mostrou o seu erro. Isso era a lei. A lei funcionava assim.
Paulo ainda fala o seguinte: porque pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20, que é um capítulo anterior que nós estamos estudando. Então, a lei, ela é como um radar de trânsito, ela apenas mostra a sua transgressão, ela mostra a multa, mas ela não te ajuda a apagar o erro ou a vencer a culpa. A lei foi boa fazendo isso? Paulo diz que sim. A lei é espiritual e boa, Romanos 7:14, Romanos 7:16 e 1 Timóteo 1:8. A lei é boa, ela é espiritual. Qual é o problema da lei, então? Eu vou explicar para você. Na lei é o seguinte: eu sou boa, isso é a lei dizendo, quem não vale nada é você. A lei está dizendo o seguinte: eu não tem problema nenhum comigo, eu sou boa. Quem não vale nada é você. Isso é o regime da lei. Então, Paulo fala aí em Gálatas o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio. Essa palavra lá no grego é paidagogo, que é traduzida no nosso português como pedagogo. Então, a lei funciona como um tutor que vai te levando. Paulo está dizendo o seguinte: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de aio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Não estamos mais debaixo de um tutor. Então, a lei funcionou o seguinte: a lei era como um pedagogo, alguém que te conduzia, em todo momento te vigiava, em todo momento estava de olho no que você estava fazendo, em todo momento estava te conduzindo a alguma coisa. A lei funcionou, na verdade, como um condutor, sabe? Ela não era perfeita, mas ela era boa, a lei era espiritual. O problema é que de vez em quando a gente fugia desse pedagogo, sabe? A gente dava uma escapadinha dele. Então, nós vamos entender o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, e agora vem a graça, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Guarda essa palavra agora no seu coração. Preste atenção no que Paulo está falando agora. Se pela ofensa de um, está falando de Adão, e por meio de um só, está falando dele, reinou a morte, você lembra que a morte reinou de Adão até Moisés? Pronto. Então, se pela ofensa de um reinou a morte, pela ofensa de Adão, pelo erro de Adão, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Isso a gente precisa ter com muita clareza diante de nós o que significa. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Preste atenção, por um só ato de justiça. Por um só homem veio a ofensa, está falando de Adão. Por um só ato de justiça, está falando de Jesus. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Como, pois, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, agora, também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, agora eu quero entrar na nova aliança. Você entendeu agora o que é a velha aliança. Você entendeu agora o que era antes da aliança, o regime da morte e do pecado. Até a lei eu estava falando o regime da fotografia. Eu mostro o seu erro e você se vira com ele. Mas e na graça? Como é que funciona? Na nova aliança, preste atenção, porque agora eu estou falando com você que está aqui. Até a lei eu estava falando com toda aquela turma que morreu antes de Jesus. Eles nem estão aqui para ouvir mais. Mas agora você está aqui. Então, na nova aliança, por meio de Jesus, nós somos vocacionados para reinar em vida. O que significa isso? Ah, pastor, então quer dizer que amanhã eu vou estar com o bolso cheio de dinheiro, eu vou estar reinando por cima da carne seca. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou tratando de coisas espirituais. Preste atenção. Então, na nova aliança, por meio de Jesus, nós somos vocacionados para reinar em vida. Isso fala de prosperidade espiritual. Significa que não estamos mais mortos em nossos pecados e delitos como antes. Significa que não andamos mais nos desejos da carne, dos nossos pensamentos. Significa que não andamos mais segundo o curso desse mundo. Significa que não somos mais filhos da ira. E o mais importante, significa que o pecado não terá domínio sobre nós. Aleluia! Aplauda o Senhor, Ele é digno. Oh, a nova aliança é um tempo novo de libertação. Na graça, o seu pecado não lhe afasta de Deus.
E você vai ver isso dentro da palavra de Deus. Porque nós temos uma mentalidade ainda muito religiosa. Na verdade, a maior parte dos cristãos brasileiros não sabe nada sobre a graça, não conhece a graça, conhece mais a lei, conhece mais o Velho Testamento, conhece mais os rudimentos, conhece mais o toque e não toque do que a graça de Deus. Os evangélicos, eles continuam aprisionados pelas amarras da religião, eles não conhecem a graça libertadora de Deus. Fazem para ser salvos, ao invés de fazerem porque são salvos. Passam o dia comprando a salvação com as suas atitudes, como se a salvação pudesse ser comprada. Ouça, em nome de Jesus, nessa noite, nós cristãos precisamos urgentemente compreender que a salvação não está ligada ao que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim ao que Cristo fez há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, por mim e por você. A salvação está ligada ao que Cristo fez. E não o que você vai fazer ou deixar de fazer. Efésios 2:8, a gente conhece tanto, mas a gente não crê nisso. E a gente precisa crer nisso. E nós precisamos desesperadamente ter esses versículos, esse entendimento, essa compreensão cravada no nosso coração. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem de nós. Ninguém tem capacidade de alcançar a salvação. Essa é uma verdade dura do Evangelho. É uma realidade dura do Evangelho, mas é uma boa realidade. Ninguém tem condições de alcançar a salvação. É presente. É graça. Sabe, essa verdade dura atropela o ego do religioso. Ela despedaça todo o mérito. Um cristão exemplar merece a salvação tanto quanto Hitler. Ou seja, não merece. Paulo fala, Isaías 64, eu acho que é o único momento que eu vou aqui para o Velho Testamento. Ele diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Tudo que você fizer de bom para Deus não tem valor. Para a salvação, não. Para ser salvo, não. Pastor, se eu pegar todos os meus bens e distribuir com os pobres, eu vou comprar a salvação com isso? Não vai. Você não vai chegar nem na porta do céu. Paulo reforça essa verdade ao deixar para nós claro que nós precisamos de um Salvador. Romanos 3, 10, 12 fala sobre isso. Como está escrito, não há um justo sequer. Olha o que ele está falando. Ele está falando de um tempo pretérito ao nosso encontro com Cristo. Não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Somente em Cristo nós encontramos salvação. Diga comigo, somente em Cristo nós encontramos a salvação. Como eu já disse aqui algumas semanas atrás, ele mesmo diz, eu sou o caminho. O caminho para onde? O caminho para Deus. O único caminho para Deus é Jesus. Ele é o caminho. Então, nós não encontramos salvação ao sermos bons cristãos, ao deixarmos de pecar, ou a qualquer ação que nós pudermos fazer, que parta de nós. Encontramos a salvação ao receber Cristo nas nossas vidas. Encontramos salvação ao receber Cristo no nosso coração. Encontramos salvação quando nós nos encontramos com Cristo. É assim, é dessa forma. E a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica, nos justifica e nos santifica. Ou seja, o sangue dele age em nossos pecados, nos limpando, nos purificando, age em nós para que nós sejamos salvos. O sangue de Jesus nos qualifica, nos prepara para esse momento. Então, se o seu pecado, te afasta de Deus na nova aliança, então o que Jesus fez não foi suficiente. Se você tem essa mentalidade, se você teve um encontro com Jesus e você acha que o seu pecado ainda te afasta de Deus, então precisa de alguma coisa ainda para Jesus fazer. Ou seja, você precisa então acrescentar alguma coisa ao trabalho de Jesus, e isso não é possível.
Amados, os nossos pecados já estão perdoados e lavados pelo sangue que Jesus verteu na cruz. Esse é um problema que já foi resolvido na cruz. Já foi resolvido. O pecado, na verdade, ele já foi tratado, ele já foi resolvido por Jesus. Será que o trabalho de Jesus não foi suficiente? Por que você acha que você precisa ainda de alguma coisa a mais para completar o trabalho de Jesus, o trabalho do Messias? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Acaso o pecado é maior do que a graça? Não, é o contrário, a graça é maior do que o pecado. O pecado não possui mais força do que a graça, a ponto de te afastar de Deus. O que te afasta de Deus é a sua culpa, muitas vezes, o seu remorso, a sua falta de entendimento de que Deus já te perdoou e te ama. Isso pode nos afastar de Deus. Sabe, a opressão do inimigo, muitas vezes. Sabe, aquele trabalhar do inimigo, onde você sente um peso aqui em cima de você, onde vêm as acusações, você errou, você não é digno, você não é merecedor, você não é mesmo não, você não é merecedor de nada, mas tudo aquilo que Satanás usa para tentar te convencer de que Deus não te ama, de que você não é perdoado, de que você não foi abençoado, é mentira. Você precisa crer na palavra de Deus, que fala algo tremendo a seu respeito. E é interessante que os judeus eles fizeram um importante questionamento, a mesma pergunta, o mesmo questionamento eles fizeram para Paulo. Então quer dizer que agora então a gente pode pecar à vontade, que está tudo certo? Paulo disse não. Ele fala lá em Romanos 6:1. Então, podemos pecar à vontade? Os judeus fazem essa pergunta para Paulo. E Paulo diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que já morremos para ele? Você precisa entender o que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Quando ele morre na cruz do Calvário, você morre juntamente com ele. E os seus pecados são cravados na cruz do Calvário. Todos os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Em Cristo. Então Paulo ele prega a mensagem da graça, que alguns chamam de hipergraça, porque não entendem isso, não é possível. Não, mas espera aí, se eu pecar amanhã, eu tenho que me arrepender, porque senão Deus vai me amar menos. Claro que você tem que se arrepender, nós vamos chegar lá. Mas entenda, se você pecar amanhã, Deus não vai te desamar. Né? Deus não vai deixar a gente te amar como Ele te ama hoje, porque isso já foi tratado, isso já foi resolvido, gente. Então, Paulo prega a mensagem da graça, da libertação do pecado, uma mensagem que diz que o pecado não tem mais poder sobre o homem, que Cristo morreu e nos limpou e nos purificou. Ou seja, a graça resolve o problema, o nosso problema em vários aspectos. Primeiro, a graça tira o pecado que nos impedia a salvação. A graça tira o pecado que impedia a nossa salvação, que nos impedia de ser salvos. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica e nos qualifica para sermos salvos pela fé. Segundo, ele resolve o pecado em nós. Sabe, existia um pecado que era um muro de separação e Deus não podia nos salvar. A não ser pela graça. Né? E tem muita gente que acha que no Velho Testamento as pessoas são salvas pela lei. Não são salvas pela graça também. Então o pecado, ele era um impeditivo, sabe? De Deus nos abençoar até. E isso é resolvido na graça. E o pecado agora dentro de nós? E o pecado agora que está dentro do nosso coração? Isso é resolvido também. Você sabia que por suas forças você jamais poderia deixar de pecar? Jamais. Por isso que Deus coloca o Espírito Santo dentro de você. Por sua força, por sua capacidade, por sua intelectualidade, por sua genialidade, sabe, ou por seus hábitos, seus costumes, por sua religiosidade, você nunca ia deixar de pecar. Nunca ia conseguir. Não há vontade própria capaz de nos afastar do pecado, amados. Não existe isso. Você não pode alcançar isso. A graça nos liberta e nos dá vontade para deixar de pecar. Cada dia o Espírito de Deus nos santifica nessa jornada de abandonar o pecado.
Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua em vós, é Deus que trabalha em você, é Deus que trabalha no seu coraçãozinho, é Deus que trabalha nos seus maus pensamentos. Não é você, não é porque você está aqui ouvindo o pastor Paulo que amanhã você vai ser melhor, não, é porque Deus, o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, santificando o seu coração, o Espírito de Deus está trabalhando nas suas emoções, santificando suas emoções, o Espírito de Deus está trabalhando nos seus desejos, nas suas ambições, nos seus pensamentos, na sua vontade. O Espírito de Deus está percorrendo todo o seu ser, trabalhando em todo o seu ser. Isso é uma ação da graça. Tá, pastor, mas aí não significa que eu não vou pecar. E se eu vier a pecar? Porque a graça é uma ação de Deus que trabalha no nosso coração e nos dá vontade, força, nos fortalece para não pecar. Mas pode acontecer da gente pecar na graça? Claro, pode acontecer. E aí vem a notícia mais maravilhosa, que eu acho que quando a gente lê isso, quando a gente interioriza isso, quando a gente crê nisso, o inferno treme de uma forma, sabe, descomunal. Filhinhos meus, na verdade, João está dizendo, escrevo estas coisas para que não pequeis. Todavia, porém, entretanto, contudo, se alguém pecar, esse se aqui é só uma, né? Você vai pecar em algum momento. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ei, preste atenção. Eu não sei se tem algum promotor de justiça aqui hoje à noite, eu acho que não, mas o acusador não é o Espírito Santo. O acusador não é Jesus. O seu acusador não é Deus. O papel do acusador é do diabo. O Espírito Santo, o próprio Jesus, ele é seu advogado. Alguém que está junto, sabe? Advogado. Você precisa compreender isso hoje à noite. Você não tem Jesus como um rival na sua vida, como alguém que está com um chicote esperando você vacilar e descascar a madeira sobre você. Esse não é Jesus. Jesus é o seu advogado. Se você pecar, Jesus não vai dizer assim, está vendo aí o pecado? Está vendo? Isso era a lei que fazia. Na graça, não. Na graça, Jesus está dizendo, a palavra está dizendo que Jesus está junto ao Pai. Senhor, lembra do meu sacrifício que eu fiz por ele? Senhor, você está lembrado lá na cruz do Calvário que eu derramei o meu sangue por ele? Você está lembrado dos erros, de todos os erros que ele cometeu, que já estão sobre mim? Então, Pai, filho amado, aí o Pai vem e recebe. É a graça, é assim. Mesmo que você peque, você é justo. E é isso que muita gente tem dificuldade de entender. Tem gente que acha o seguinte, se eu estou na graça, eu pequei, agora eu sou pecador e miserável, eu volto lá no tempo da lei. Não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Na graça, mesmo que você peque, você é justo. Na graça, mesmo que você peque, você é santo. Na graça, mesmo que você peque, você é puro. E é por isso que a graça é difícil de ser entendida. Porque a gente tem a mania de pensar o seguinte, mas aí está fácil demais. Mas aí, beleza, então eu posso pecar à vontade que está tudo bem. Mas é isso que Paulo responde lá. Na graça, você não tem mais o domínio do pecado sobre você. Na graça não existe mais essa coisa de você querer pecar à vontade, porque na graça você tem um poder dentro de você. Na graça você tem uma unção dentro de você. Na graça você tem uma graça bastante, abundante dentro do seu coração que te fortalece, que te ajuda a olhar para o pecado e dizer assim, eu não gosto mais de você. Então muita gente que não entende isso. E fica, sabe, naquela luta. Ai, meu Deus, e lutando. Ei, a graça é um momento especial dentro de você que o próprio Deus está te ajudando, está te fortalecendo, está trabalhando dentro de você.
Você tem condições de vencer o pecado, você tem condições de vencer a iniquidade, você tem condições de vencer essa mazela maldita que foi plantada no coração do homem pelo diabo quando ele pecou. Porque isso, na graça agora, você tem o Espírito Santo de Deus, a própria presença de Deus dentro de você, santificando, te justificando, te purificando, te abençoando. Então, em Cristo, você é filho de Deus, salvo não pelo que você fez, mas pelo sangue precioso de Cristo, que nos comprou e nos resgatou e nos santificou ao Pai. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. É isso que a Bíblia fala. Se, caso você vier a pecar, você tem um advogado. Você tem um advogado. Jesus não é o promotor que está acusando você. Não confunda as coisas, nem o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo nos convence, diz a Bíblia, do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Senhor está nos ajudando. Ele é o nosso advogado. Eu sei que isso é um chavão, mas eu preciso falar isso. Eu já precisei de um advogado. E graças a Deus ele foi uma bênção para mim. Ele me ajudou bastante, sabe? Reduziu bastante a dívida, era injusta. E eu tive que mesmo assim pagar. Na graça, o seu advogado nunca perdeu uma causa. E nem vai perder. Aliás, na graça, o seu advogado já pagou toda a sua dívida. E é difícil a gente entender isso. Então, se você é alguém que teve um encontro com Jesus, guarda isso definitivamente no seu coração nessa noite. O diabo, ou quem quer que seja, tem qualquer autoridade para condenar, acusar ou condenar você. Porque na graça, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, justo. Esse é o nosso Senhor amado, o nosso irmão mais velho. Na graça, nós podemos, no sentido de que vamos errar em algum momento, não é no sentido de que, pode fazer à vontade que está tudo certo, não. Porque a graça, nesse tempo, você nem tem esse apetite pelo pecado. Porque cada dia que passa, o trabalhar do Espírito Santo, e é esse o papel do processo da santificação na sua vida. Cada dia que passa, você vai sendo mais parecido, vai sendo transformado mais e mais na imagem e na semelhança do Filho de Deus. Cada dia que passa, o Espírito Santo vai trabalhando na sua alma, no seu coração, no seu caráter, na sua mente, em todos os aspectos da sua vida. E cada dia que passa, você vai ficando mais parecido com Jesus. Por isso que cada dia que passa, você vai se apercebendo, se libertando de certos pecados, de certos hábitos, de certos vícios, de certas coisas que você fazia talvez no início da sua conversão, mas que hoje você não faz mais. E é o que Efésios fala de se despir do velho homem, dos trapos velhos e se revestir do novo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que roubava não rouba mais, porque os pecados vão sendo, eles vão sendo tirados de sua vida como roupas velhas, e roupas novas vão sendo lançadas sobre você como vestes de justiça e santidade. Então, você entendeu que na graça o seu pecado não te afasta mais de Deus? Pastor, então quer dizer que se eu pecar amanhã eu continuo justo? Na graça, sim. Quer dizer que se eu pecar amanhã eu continuo santo? Na graça, sim. E aí algumas pessoas dizem, isso é uma heresia. Eu digo, então, me explica uma coisa. Então quer dizer que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário foi vão? Quer dizer, então, que se alguém que foi remido, que foi lavado pelo sangue de Jesus, quer dizer que se ele peca amanhã, ele tem que voltar a se converter de novo? É isso que nós cremos? Claro que não. Porque esse aspecto retrospectivo da graça que é maravilhoso, sabe?
E esse aspecto futurista da graça que é maravilhoso também. A graça é algo tão tremendo, a última aliança é algo tão maravilhosa, ela é tão poderosa que ela funciona na sua vida amanhã, hoje e ontem. A graça é isso. Você está envolvido de todas as formas, de todos os lados, por uma ação sobrenatural de Deus, porque em Cristo você é abençoado.